A paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe o seu lar, a sua vida, a sua família. Eu quero, neste momento, trazer uma palavra que edifica, uma palavra que transforma, uma palavra que muda a nossa história, né? Principalmente nós que somos cristãos, que estamos na presença do Senhor, buscando a Deus na igreja, adorando o nome do Senhor Jesus. Isso é maravilhoso, nós poder presenciar os milagres da parte do Senhor, o que Deus tem feito em nosso meio, né? Quantas pessoas têm recebido milagres, quantas pessoas têm recebido a cura, né? Palavra edificante, palavras que fortalece, palavras que levanta a autoestima, palavras que levanta aquele que está caído, que fortalece aquele que está fraco. Mas eu quero trazer também uma mensagem para você, uma palavra que talvez você não goste no começo, né? É uma palavra que ela vai mexendo no ego do cristão, ela vai trabalhando na minha vida, na sua vida, conforme o nosso Deus quer. Apóstolo Paulo disse para nós ser imitadores de Cristo, né? Que nós precisamos seguir a Cristo, seguir a palavra e obedecer os seus mandamentos. Então, o que é obedecer os seus mandamentos? É nós estarmos na perfeita vontade de Deus, adorando a Deus em espírito e em verdade. Por que cristão? Cristãos são aqueles que seguem a Cristo, seguem as pegadas de Cristo. Então, nós que somos cristãos, que estamos na presença do Senhor, que representamos Cristo aqui na terra, nós precisamos mostrar o que Jesus mostrou, o que Jesus fez, o que Jesus passou por nós, o que Jesus mostrou seu amor, seu carinho pela humanidade. Jesus sendo perseguido mostrou seu amor. Jesus sendo perseguido, ele curou muitos enfermos. Jesus foi esbofeteado, mas mesmo assim ele mostrou a sua misericórdia para com o povo. A Bíblia diz que até no último suspiro de Jesus, Jesus salvou um bandido que estava lá na cruz, um ladrão que reconheceu o poder de Jesus. O que eu quero te dizer neste momento com essas palavras que eu estou iniciando sobre a leitura da palavra de Deus? Eu quero te dizer que o apóstolo Paulo, ele mandou uma carta aos Coríntios mostrando que a igreja de Cristo precisa ter o verdadeiro amor, a verdadeira caridade. Pois nós vemos na palavra do Senhor que 1 Coríntios capítulo 12, verso 1, ele fala a respeito dos dons espirituais. Ele fala sobre a distribuição de dons espirituais para a igreja, para que a igreja venha crescer na graça, no conhecimento, e os dons espirituais é para a edificação da igreja. Então nós vemos que a palavra do Senhor, ela nos fala muito sobre os dons, né? Nós vemos que os dons é para a edificação da igreja. Muitas pessoas estão sendo alcançadas pelo poder de Deus através dos sinais. E os dons espirituais, ele mostra os sinais, né? Então nós vemos o dom de cura, o dom de milagres, operação de maravilhas, o dom de discernimento, o dom de línguas estranhas, o dom da interpretação de línguas, o dom de variedades de línguas, o dom de profetizar. Então nós vemos tantos dons na igreja. Isso é muito bom acontecer em nosso meio, porque isso mostra a essência da palavra de Deus, porque é cumprimento da palavra de Deus quando há manifestação dos dons sobre a igreja. Mas o mais importante que está faltando em nosso meio, em que nós precisamos rever essa situação, é rever algo que choca em nossas vidas, o nosso ego. Porque muitas das vezes nós pensamos em receber poder, muitas das vezes nós pensamos em ser cheio do Espírito Santo, pregar a palavra com autoridade, orar pelos enfermos, acontecer milagre, profetizar e fazer grandes maravilhas da parte do Senhor. Mas uma coisa está nos faltando. Uma coisa está nos faltando. Quero frisar para você. Está faltando algo muito importante na vida do cristão, que se nós não tiver isso, irmão, nada adianta. Nada adianta ser cheio do Espírito Santo, nada adianta ter dom, ter talento, ter desenvolvimento ministerial, Deus fazer grandes milagres, cair fogo do céu. Não vai adiantar nada, porque tudo isso vai cessar. Os dons aqui na terra vai cessar. Uma das coisas que eu quero dizer para você que vai permanecer em nosso meio é a caridade. E a caridade não é dom do amor. Dom do amor não existe, porque são frutos do Espírito. O dom
ele tem, e aos Coríntios aqui diz sobre a diversidade de dons espirituais, mas o amor não é um dom, porque o amor todos nós temos que buscar. O amor todo cristão tem que buscar. Todo cristão genuíno que nasceu da água, do Espírito, ele tem que ter o amor no seu coração, o amor na sua vida. E eu quero dizer um pouquinho sobre esse amor, que é algo que vai tocar no seu ego, que vai tocar no meu ego, vai tocar em nossas vidas para que nós venha ter um despertamento. Porque eu acho que o evangelho de hoje que nós estamos vivendo, irmãos, infelizmente é um evangelho frustrado. É um evangelho que não mostra a essência do poder de Deus. Porque o poder de Deus mostra através dos sinais. E os sinais da igreja de Cristo que mostra quando a igreja vem ao arrependimento, quando acontece salvação de almas, quando almas se rendem aos pés do Senhor Jesus e vida se converte totalmente ao Senhor, acontece a multiplicação e salvação de almas. Mas tudo através do quê? Da caridade. Isso está faltando em nosso meio. Fazer o bem para o seu próximo. Fazer o bem para o próximo é uma obrigação do cristão. Porque a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem não faz peca. Mas isso não quer dizer que é a caridade. Você fazer o bem para a pessoa não significa caridade. Porque a caridade ela vem de dentro do nosso coração, que é o verdadeiro amor. Porque muitas pessoas hoje em dia ajudam com segundas intenções. Eu vou ajudar o fulano porque eu sei que lá na frente o fulano vai me retribuir aquilo que eu estou fazendo para ele. Então é um pensamento totalmente diferente do verdadeiro evangelho de Cristo. Que Jesus, ele curou os enfermos, Jesus libertou, Jesus, ele operou milagres sobre aquela mulher pecadora que foi pego no ato de adultério. Jesus mostrou seu amor, mostrou seu carinho, disse para ela, vai, não peques mais. Jesus mostrou o seu verdadeiro amor. E a Bíblia nos fala o quê? Que quando Zaqueu estava lá em cima da figueira, Jesus falou, desce depressa, Zaqueu, pois convém eu entrar na sua casa. Então Jesus entrou na casa de Zaqueu sem nenhuma intenção, porque Zaqueu tinha posição, Zaqueu tinha dinheiro. Porém, Jesus entrou para que a salvação entrasse lá. E Jesus não olhou para os bens de Zaqueu. Jesus não olhou para a posição de Zaqueu. Jesus olhou para o coração de Zaqueu. Sabe o que eu quero te dizer neste momento? Que nós temos que olhar para as pessoas indiferente de posição. Se a pessoa é rica, se a pessoa é pobre, se a pessoa tem condição financeira, se ela não tem condição, se ela é um empresário, se ela é pequenininha, é uma pessoa pequena. Deus não quer olhar a posição da pessoa, Deus quer ver a vida da pessoa e Ele está olhando para nós se realmente nós temos amor. Então quero já deixar para você esse versículo da palavra de Deus que vai falar fortemente ao seu coração. Que o apóstolo Paulo, quando ele mandou uma carta aos Coríntios, lá no capítulo 13, verso 1, diz assim, ó, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como metal que soa e como um sino que tine, apenas faz barulho. Então o apóstolo Paulo disse assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu profetizasse, ainda que eu tivesse os dons espirituais, ainda que eu fizesse tantas maravilhas, se eu não tiver amor, nada adianta. Nada adiantaria. Então ele mostrou assim, ainda que eu tivesse o dom de profecia, olha só, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna, olha só, irmãos, distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora e benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, mas se porta com indecência. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. O que eu quero te dizer? Que todos esses dons que nós falamos a respeito do apóstolo Paulo, no capítulo 12, verso 1 ali, da diversidade de dons para a igreja, tudo isso vai cessar, irmão. Tudo isso vai acabar, mas o que vai permanecer é o amor, o verdadeiro amor que vem em nosso coração.
Porque muitas das vezes nós queremos apenas ser religiosos. Sabe ser religioso? Amar aquele que me ama. Bem dizer aquele que fala bem de mim. Orar por aquele que sempre está do meu lado. Mas o verdadeiro evangelho, ele nos confronta, sabe por quê? Ele mostra que nós temos que amar os nossos inimigos. Nós temos que bem dizer aquele que nos maldiz. Se teu inimigo tiver fome, dá ele de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá ele de beber. A Bíblia nos ensina isso, que o verdadeiro evangelho, ele mostra totalmente a diferença do evangelho que nós estamos vivendo. Que o verdadeiro evangelho mostra que você tem que amar as pessoas indiferente se ela é religiosa, se ela é de uma igreja, se ela é da igreja B, A, C, indiferente das igrejas, indiferente da religião, você tem que demonstrar o seu amor a todos. Então a Bíblia está nos ensinando isso. A Bíblia está nos advertindo. A Bíblia está mostrando para nós, à luz da palavra, que realmente nós precisamos ser a verdadeira igreja. A verdadeira igreja é quando sai alguém da igreja, você vai atrás daquela pessoa, você mostra o seu carinho, o seu amor. Quando aquela pessoa está doente, você vai lá orar por ela. Quando a pessoa precisa da tua ajuda, por mais que ela se levantou contra o teu ministério, por mais que ela se levantou contra a tua vida, você vai lá e abençoa ela, você estende as suas mãos de misericórdia para ela. Então, o verdadeiro amor é isso. Que esse amor, essa caridade esteja em nosso coração. Apóstolo Paulo disse assim, no versículo 11, no capítulo 13, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. O que é as coisas de menino? São as coisas que nós estamos vivendo hoje. As coisas que nós estamos vivendo hoje é que muitas pessoas estão vivendo o evangelho sem compromisso, um evangelho sem responsabilidade, um evangelho sem amor, um evangelho sem caridade, o evangelho que não ama, o evangelho que aborrece, o evangelho que simplesmente quer mostrar para os homens a sua obra, simplesmente quer mostrar para as pessoas a sua caridade, dizendo a sua caridade. Mas o verdadeiro evangelho, irmãos, é aquele evangelho que confronta a nossa vida. O evangelho é aquele quando você leva o pão para aquele que necessita, justamente aquele que se levantou contra você. Esse é o verdadeiro evangelho. Qual o evangelho que você está vivendo? Você está vivendo o evangelho religioso, apenas o evangelho de fachada, ou você está vivendo o verdadeiro evangelho, que você está bendizendo aquele que está falando mal de você? Você está abençoando aquele que está amaldiçoando você? Aquele que bateu numa face, você ofereceu a outra? Aquele que está com fome, você foi dar comida para os teus inimigos? Ou você foi dar um soco nos teus inimigos? Você foi excluir aquele teu inimigo? Você foi tirar ele da igreja, aquele teu inimigo? O teu inimigo, na verdade, não são as pessoas. O nosso inimigo é Satanás. Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. E quando nós pensamos isso, que a nossa luta não é contra a carne, não contra o sangue, nós fazemos a obra de Deus por amor. E você não tem adversidade dentro da igreja. Você não tem pessoas que estão se levantando contra a minha pessoa, isso, aquilo. Não, você não olha para isso. Você olha para Jesus. E quando você olha para Jesus, você mostra a sua diferença de um cristão. Se realmente você ama ou você realmente não ama. No versículo 13 do capítulo 13 está escrito assim, agora pois permanecem a fé, a esperança e a caridade. Mas estas três, a maior desta é a caridade. Você está vivendo o amor de Deus? Você está vivendo o amor de Cristo? Pare para pensar. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua família e que nós não sejamos religiosos, mas sim sejamos seguidores de Jesus Cristo. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.